Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! A história de João e o pé de feijão é um conto de fadas clássico de origem inglesa, profundamente enraizado na tradição oral e no folclore europeu. Sua narrativa, repleta de simbolismos e elementos fantásticos, atravessou séculos, sendo adaptada e reinterpretada em diversas formas. A narrativa central de João e o pé de feijão gira em torno de João, um jovem pobre que vive com sua mãe, uma viúva, em uma casa humilde, geralmente descrita como uma cabana no campo, em um local rural não especificado na Inglaterra. A história começa quando a família, em situação de extrema pobreza, depende de uma vaca que não produz mais leite. A mãe de João o instrui a vender o animal no mercado para comprar comida. No caminho, João encontra um estranho, descrito variavelmente como um velho misterioso, um açougueiro ou até uma figura com aparência sábia, de barbas brancas, que oferece feijões mágicos em troca da vaca. João aceita, para o desespero de sua mãe, que, furiosa, joga os feijões pela janela. Durante a noite, os grãos germinam, formando um pé de feijão gigantesco, que se estende até as nuvens. João escala a planta e descobre um mundo mágico acima do céu, onde encontra um castelo habitado por um gigante, e em algumas versões, pela esposa do gigante, que o ajuda. Ele rouba riquezas do gigante, geralmente moedas de ouro, uma galinha que bota ovos de ouro e uma harpa mágica que toca sozinha, em múltiplas visitas. Na última, o gigante o persegue, mas João desce rapidamente e corta o pé de feijão, causando a queda e a morte do gigante. Com as riquezas, João e sua mãe vivem prósperos e felizes. A primeira versão escrita conhecida do conto foi publicada em 1807 por Benjamin Tabart, sob o título The History of Jack and the Beanstalk. No entanto, a versão mais famosa e considerada mais fiel às tradições orais é a de Joseph Jacobs, publicada em 1890, no livro English Fairy Tales. A narrativa de Jacobs é mais crua e menos moralizante que a de Tabart, que introduzia elementos didáticos. Acredita-se que a história tenha raízes em contos orais muito mais antigos, possivelmente do folclore celta ou anglo-saxão, com paralelos em outras culturas. Por exemplo, há semelhanças com contos escandinavos e germânicos, que envolvem árvores ou escadas que conectam o mundo terreno a reinos celestiais. Sobre a aparência dos personagens, as descrições variam conforme as versões, mas há consistência em alguns pontos. João é frequentemente descrito como um jovem magro, de aparência simples, com roupas humildes que refletem sua pobreza. Calças remendadas, uma camisa surrada e às vezes um boné ou chapéu. Ele é retratado como curioso, corajoso, mas impulsivo e, em algumas interpretações, ingênuo ou até moralmente ambíguo por seus atos de roubo. A mãe de João é uma figura de meia-idade, com aparência cansada, vestida com roupas modestas, como um avental e lenço na cabeça, simbolizando sua condição de trabalhadora rural. O velho que oferece os feijões é descrito como misterioso, com traços que sugerem sabedoria ou magia. Barbas longas, olhos penetrantes e, em algumas versões, uma capa ou chapéu excêntrico. O gigante, figura central do conto, é imponente, com altura descomunal, barba espessa, voz trovejante e aparência aterrorizante. Sua frase icônica, "Fe, fi, fo, fum, eu sinto o cheiro de sangue de um inglês", presente na versão de Jacobs, reforça sua natureza ameaçadora. A esposa do gigante, quando aparece, é descrita como uma figura maternal,
mas também intimidadora devido ao seu tamanho, com traços gentis que contrastam com a crueldade do marido. Quanto aos nomes, o protagonista é consistentemente chamado de Jack, João em português, na maioria das versões inglesas, um nome comum que reflete sua condição de homem comum em contos folclóricos. A mãe não recebe o nome próprio na maioria das versões, sendo simplesmente a viúva ou a mãe de João. Em uma variação moderna, encontrada em um site brasileiro, a mãe é chamada de Maroca e o gigante, Hugo, mas esses nomes são exceções e não aparecem nas versões tradicionais. A vaca, em algumas versões, é chamada de Branca de Leite, destacando seu papel como fonte de sustento. O velho misterioso e a esposa do gigante raramente têm nomes, sendo identificados por suas funções narrativas. As datas são cruciais para entender a evolução do conto. A publicação de Tabard, em 1807, marca a primeira versão impressa, mas o conto provavelmente circulava oralmente por séculos antes disso. A popularização por Jacobs, em 1890, consolidou a história no imaginário ocidental, com sua versão sendo considerada mais próxima das narrativas orais, devido à ausência de moral explícita. Algumas fontes sugerem que o conto pode ter sido influenciado por histórias do período medieval, possivelmente ligadas ao reinado de Alfredo o Grande, século IX, embora essa conexão seja mais lendária do que histórica. Os locais na história são vagos, típicos de contos de fadas. A narrativa se passa em uma vila rural inglesa, descrita como remota, às vezes muito longe de Londres, ou próxima à costa, como na versão recontada por Jean Calvi. O pé de feijão conecta esse mundo terreno a um reino celestial, frequentemente descrito como um lugar de nuvens com castelos ou paisagens mágicas. Esse contraste entre o mundo terreno, pobreza, realidade, e o celestial, riqueza, fantasia, é central para o simbolismo do conto. As teorias sobre o significado de João e o pé de feijão são variadas. Uma interpretação psicológica baseada em conceitos freudianos vê o pé de feijão como um símbolo de transição da infância para a idade adulta, representando a busca por independência. João, ao escalar o pé de feijão, deixa o ambiente materno, simbolizado pela mãe e pela vaca, que não dá mais leite, para enfrentar desafios e conquistar a autonomia. O gigante pode representar figuras de autoridade, como pais ou a sociedade, que o jovem deve superar. Outra teoria de cunho social sugere que o conto reflete tensões de classe. João, um camponês pobre, desafia o gigante, que vive em opulência, simbolizando a luta contra a desigualdade. No entanto, a moralidade de João é questionada, já que ele rouba e, em algumas versões, causa a morte do gigante, o que levou críticos a debaterem se o conto glorifica a astúcia ou ignora a ética. Algumas análises folclóricas conectam o pé de feijão a mitos antigos, como a árvore do mundo, presente em tradições celtas e nórdicas, que liga o céu à terra, ou a escadas míticas, como a escada de Jacó na Bíblia. A inspiração para o conto provavelmente vem de uma combinação de fontes folclóricas e mitológicas. Histórias de árvores ou escadas que conectam mundos são comuns em muitas culturas. Por exemplo, na mitologia nórdica, Yggdrasil, a árvore cósmica, liga diferentes reinos. Contos celtas também falam de acessos a outros mundos por meio de elementos naturais. Além disso, o motivo do herói improvável, que desafia um ser poderoso, é um arquétipo universal, encontrado em histórias como Davi e Golias. Outra possível influência é o folclore inglês sobre gigantes, comum em lendas medievais, como as histórias de Gog e Magog. Alguns estudiosos sugerem que o conto pode ter sido inspirado por narrativas de comércio e troca, refletindo a importância do mercado na Inglaterra rural.
onde a troca da vaca por feijões representa um risco que leva à recompensa. Há também especulações sobre bases históricas, embora menos concretas. Algumas versões mencionam o reinado de Alfredo o Grande, mas isso parece mais uma tentativa de situar o conto em um passado mítico do que uma conexão histórica verificável. Outra teoria sugere que o conto reflete a ascensão social de camponeses em períodos de mudança econômica, como a transição do feudalismo para economias mais mercantis na Europa medieval. Variações do conto existem em abundância. Em algumas, João visita o castelo 3 vezes, roubando diferentes itens em cada uma. Em outras, o gigante é descrito como um ogro ou um ser maligno que roubara as riquezas do pai de João, justificando os furtos. Há versões em que uma fada aparece para guiar João, explicando que o gigante matou seu pai e que as riquezas lhe pertencem por direito. Essas variações afetam a moral da história. Em algumas, João é um herói astuto, em outras, um ladrão oportunista. Versões modernas, como a recontada por Ruth Rocha, ou adaptações em animações, como A Casa do Mickey Mouse e Tom e Jerry, suavizam os elementos mais sombrios, tornando o gigante menos ameaçador ou eliminando sua morte. João e o Pé de Feijão é uma narrativa rica em simbolismo, com raízes no folclore inglês e paralelos em mitos universais. Sua história, publicada pela primeira vez em 1807 e popularizada em 1890, apresenta João como um jovem pobre que, por meio de coragem e astúcia, transforma sua vida. A aparência dos personagens reflete seus papéis arquétipos: o herói humilde, a mãe sofrida, o velho sábio e o gigante temível. As teorias interpretativas variam de leituras psicológicas a sociais, enquanto as inspirações remontam a mitos de árvores cósmicas e contos de heróis improváveis. Apesar de sua ambiguidade moral, o conto permanece uma história atemporal, sobre risco, aventura e transformação. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.